E aí, galera, tudo bom? Quanto tempo? Faz um tempinho que eu tô devendo um vídeo para vocês, né? Mas aí estamos aí de volta, beleza? Bom, sou o professor André, professor de biologia, e vim deixar mais um vídeo aqui da parte de fisiologia para vocês. E vamos falar do nosso queridíssimo sistema endócrino, figurinha fácil de vários vestibulares, Enem, UERJ, certo? E vamos falar um pouquinho dele, né? Sistema endócrino, pessoal, todo mundo já deve ter falado sobre endócrino e tudo mais, porque o endócrino ele sempre vem com uma palavra na sua cabeça, que é hormônio, né? Então, ó, se a gente for dar uma olhada aqui, então a função do sistema endócrino vai ser o quê? Regular as funções do corpo através dos hormônios que vão atuar em órgãos-alvos, estimulando ou inibindo. O que é um órgão-alvo? Um órgão-alvo é aquele órgão que vai ser afetado pela ação daquele determinado hormônio. Então, os hormônios, pessoal, eles circulam no nosso sangue, eles passam por diversos tecidos nossos, mas eles vão reagir o quê? Em um órgão específico. Então, por exemplo, um hormônio liberado pela hipófise que vai atuar, por exemplo, no ovário, ele não vai fazer um teletransporte diretamente da hipófise para o ovário, não. Ele vai circular pelo sangue, vai passar por vários tecidos até chegar no tecido ovariano. E aí, chegando no tecido ovariano, ele vai ter o seu efeito biológico, beleza? Então, os hormônios eles são específicos, eles vão agir em órgãos-alvos, órgãos específicos. E o hormônio é o quê? O hormônio é uma substância química que vai ser produzida por as glândulas que compõem o sistema endócrino, que vão atuar no controle ou no auxílio de algumas funções corporais, certo? Então, os hormônios, eles podem ter uma natureza proteica, ou seja, ser de proteína, como, por exemplo, a insulina, como os hormônios hipofisários, os hormônios tireoidianos, ou podem ter natureza lipídica, que é o caso do grupo dos esteroides, que é o grupo dos hormônios sexuais, como testosterona, estrogênio, progesterona, beleza? Então, os hormônios são secreções endócrinas, são secreções que são lançadas dentro do corpo, beleza? Que vão ter esse papel de controlar e auxiliar algumas funções do nosso corpo, beleza? O sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, ele ajuda na coordenação do funcionamento do corpo, né? Só que o sistema nervoso, ele, diferentemente do endócrino, ele usa sinais nervosos para poder fazer esse controle das funções corporais. Já os hormônios, ou já os hormônios, ó, besteira. Já o sistema endócrino faz uso de quê? Dos hormônios para poder fazer tal função. Beleza? Então, eles são os dois grandes sistemas do corpo que ajudam nessa parte de controle. Ok? E aí, quais são os componentes? Então, nós temos como componentes o quê? A hipófise, que é chamada como de glândula mestra, certo? Ela vai ser uma glândula muito importante para a liberação de diversos hormônios. Quando eu falo liberação, é que ela não produz, mas em si ela libera. Porque quem produz os hormônios que a hipófise libera vai ser o hipotálamo. Beleza? Guarda um pouquinho que já vamos voltar lá. Beleza? E aí temos aqui a tireoide, pessoal. Tireoide, ela vai ser uma glândula muito importante para o controle do nosso metabolismo, certo? Também vamos falar um pouquinho dela, da sua regulação, do seu controle e tal. Temos aqui a paratireoide, certo? Paratireoide são glândulas que vão estar ligadas com o metabolismo do cálcio, certo? Ela faz um certo antagonismo com a tireoide, um certo não, faz um antagonismo com a tireoide, certo? Mas vamos lá, só vou dar spoiler agora não. É muito feio dar spoiler. Bom, o timo é um órgão, é uma glândula que é muito ativa no início da nossa vida, bem na nossa infância, porque o timo ele vai ser um órgão que vai ser responsável pelo amadurecimento de algumas células de defesa. E ele vai produzir um hormônio chamado timosina. Mas aí, conforme nós vamos crescendo e amadurecendo nosso sistema imunológico, o timo ele vai perdendo a função, então ele vai tender a atrofiar. O timo é uma glândula que fica entre o nosso externo, que é esse ossinho aqui do peito, certo? E o coração, ok? Temos as suprarrenais, que também podemos chamar de adrenais, beleza? Elas estão ligadas com o metabolismo também de glicose, com ação anti-inflamatória, tudo mais. Então, uma glândula que tem diversos efeitos biológicos, os seus hormônios. O pâncreas,
que está ligado com o metabolismo da glicose, certo? Com a nossa glicemia e tudo mais. E temos as gônadas, pessoal. As gônadas são o quê? São as nossas glândulas sexuais, né? Testículo e ovário, ok? Então, vamos lá. Então, só para a gente poder ter dar uma olhadinha aqui, ó, nessa imagem, nós temos a glândula pineal, que eu não citei, mas é uma glândula muito importante que tem no nosso cérebro, que ela é responsável pela produção de melatonina. Quem nunca ouviu aquela frase da mãe e do pai, vai dormir, moleque, para você poder crescer? Exatamente. A melatonina ela vai ser liberada somente à noite, durante o nosso sono. E ela é um hormônio muito importante para o nosso crescimento. Beleza? E aí temos aqui o hipotálamo, deixa eu mostrar com a setinha aqui bonitinha, que é o grande produtor de hormônios que vão ser importantes para a regulação de diversas glândulas do nosso corpo. Então, o hipotálamo aí produz hormônios que vão estimular outras glândulas a produzirem os seus hormônios, certo? Então, ele tem um efeito trópico, como vamos ver mais adiante. Um efeito trópico é de estimular outras glândulas. Temos aqui a glândula pituitária, que é o nome antigo da hipófise, certo? A hipófise, ela libera esses hormônios produzidos pelo hipotálamo, beleza? Temos aqui a tireoide, que fica bem próximo da nossa cartilagem, a cartilagem da laringe, certo? Então, você tem aqui o pomo de Adão. Se você passar um pouco a mão embaixo aqui, você já consegue perceber mais ou menos o posicionamento da sua tireoide, ok? Atrás da tireoide, nós temos a paratireoide, que são dois pares de glândulas, que não dá para ver, porque está logo atrás da tireoide, então não dá para ver nessa imagem, mas ela se localiza bem atrás da tireoide. Temos o timo, como eu falei para vocês, é um órgão muito importante para o amadurecimento de algumas células de defesa do nosso corpo. Temos aqui as suprarrenais, fica aqui bem em cima do rins, ou também vocês podem ver o termo, que é um termo mais atual, chamado de adrenal, certo? Mas suprarrenal ainda é usado ainda em vestibulares, tá? Em provas. Vocês podem ver também na literatura o termo suprarrenal. Então, ele não caiu em desuso total. Temos aqui a pâncreas, como disse para vocês, ele vai estar muito envolvido com a questão da nossa glicemia. E aqui temos as gônadas, os ovários, no caso da mulher, e o testículo, no caso dos homens, certo? Tô gravando, sem problema. Vamos lá. É... Bom, pessoal, minha mãe chegou aqui, mas beleza, acontece. Trabalhar em casa tem essas coisas. Mas vamos lá. Bom, hipófise, pessoal. Hipófise, ela vai ser, como eu já adiantei para vocês, ela vai secretar diversos hormônios produzidos pelo hipotálamo, beleza? Então, característica dela, possui o tamanho de uma ervilha, então ela é uma coisinha de nada, mas tem um papel biológico sem precedentes, ela é muito importante, é a principal glândula que nós temos no, no nosso sistema endócrino, certo? Muita coisa sai dela, e ela se localiza na base do cérebro, então se a gente virar a cabeça aqui, ó, mais ou menos essa linha, por exemplo, aqui entrando um pouco mais aqui no nosso crânio, você vai ter uma região onde ela vai se localizar, certo? E ela é dividida em duas partes, adenohipófise e neurohipófise. Pessoal, é muito importante vocês poderem saber essa diferença de adeno e neurohipófise, porque alguns hormônios são liberados apenas na adenohipófise e outros na neurohipófise. Então, tem que ter esse insight, né? Se cair numa prova ou alguma questão de uma prova discursiva ou qualquer outra coisa assim, um exercício, então é sempre bom ter saber a origem daquele determinado hormônio hipofisário, certo? Então, ó, só para vocês poderem ver aqui, ó, a hipófise, essa besteirinha aqui, pequenininha, certo? Essa região maior aqui é o hipotálamo. Então, o hipotálamo produz os hormônios e manda para a hipófise, e a hipófise que secreta, ok? E aí, vamos lá. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho em relação às, a, as partes da hipófise. Então, temos aqui a adenihipófise. Hoje eu tô meio lento, pessoal. Tô meio sonolento. Dormi mal pra caramba. Mas vamos lá. Tudo para vocês.
Então, temos os hormônios produzidos pela adenina-hipófise, eles são classificados em dois grupos. Temos os trópicos e os não trópicos. Os trópicos são aqueles que vão atuar em outras glândulas endócrinas, no caso, certo? E vão regular a sua secreção, certo? Então, esses hormônios eles vão estimular outras glândulas a produzirem seus hormônios. Então, nós podemos ver, por exemplo, aqui, ó, o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Ele vai atuar onde? Pelo próprio nome já diz, né? Ele vai atuar na tireoide para estimular a tireoide a produzir seus hormônios tireoidianos, beleza? Temos aqui o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico. Ele vai o quê? Ele vai atuar no córtex da suprarrenal, porque a suprarrenal ela tem duas regiões que têm produções de hormônios diferentes. Então, a região cortical, que é a região mais de células mais externas, produz tal hormônio. E a região que tem as células mais internas, que formam uma outra região da suprarrenal, produzem outros hormônios. Beleza? A gente vai chegar lá. Aguenta aí. O FSH, que é um hormônio folículo estimulante, ele vai atuar nas gônadas, certo? Então, ele vai estimular o desenvolvimento do folículo ovariano no ovário e no homem, no testículo, vai estimular o quê? A espermatogênese, ou seja, a formação de espermatozoides, ok? Temos aqui também o LH. O LH é o hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante no ovário, ele vai o quê? Ele vai estimular a produção de hormônios sexuais e no corpo do homem, no testículo, vai estimular a produção de testosterona, beleza? E aí temos aqui o grupo dos não trópicos. Os não trópicos são aqueles que não vão estimular glândulas endócrinas, ok? Então, nós temos aqui a prolactina, que ela vai estimular a produção de leite, então ela vai atuar sobre as glândulas mamárias, beleza? Então, quando a mulher está gestando, então há uma produção elevada de prolactina, então por isso que a mãe, quando está grávida, ela produz leite materno, certo? Porque na gravidez tem esse estímulo aí, ok? E temos aqui o GH, ou também chamado de somatotropina, que promove o crescimento do nosso corpo. Então, ele é bem ativo durante a nossa fase de crescimento, e quando a gente chega na etapa final do nosso crescimento, ainda continuamos produzindo o GH, mas não para poder crescer mais, mas para poder manter tônus muscular, tudo mais, certo? Então, o GH ele continua sendo ativo mesmo depois de a gente adulto ter parado de crescer, ok? Ah, André, então o meu GH não funciona muito bem, porque eu sou um nanico, tudo mais. Não, aquele negócio. Ele funcionou assim, mas o problema é que tem a carga genética, né? Se na sua família todo mundo é baixinho, você vai ser baixinho também. Não tem muito para onde correr. Por mais que a sua produção de GH seja normal, o fator genético também vai influenciar, pessoal. Então, tem disso. Vamos lá, neurohipófise, pessoal. A neurohipófise é a parte posterior da nossa hipófise e ela vai ter como hormônios o quê? A ocitocina. A ocitocina, ela vai ser um hormônio que vai estimular a liberação do leite, ou seja, a prolactina estimula a produção de leite pelas glândulas mamárias e a ocitocina vai o quê? Vai estimular a liberação do leite. E aí, essa liberação do leite, ela vai ter uma estimulação, né? No caso, quando a mãe for amamentar, quando a criança coloca a boca no seio, então isso estimula a liberação de ocitocina para a mãe poder liberar mais leite. E tem um outro fato também que é bem interessante em relação também às contrações uterinas, para poder ajudar a expulsar a criança do corpo da mãe para ela poder dar a luz. Então, o contato da cabeça da criança com o colo do útero faz com que o corpo produza mais ocitocina e cada vez mais vai aumentando os níveis de ocitocina e aumentando as contrações para poder ter uma dilatação suficiente para poder a criança o quê? Vir ao mundo, certo? No caso da ocitocina, nós temos um chamado feedback positivo. O que é um feedback positivo, pessoal? O feedback positivo, ele vai ser o seguinte, né? Ele vai ser aquele feedback em que você vai ter, quanto maior a estimulação, maior a produção de hormônio. Então, por exemplo, em relação à amamentação, uma coisa bem curiosa, isso eu vi num trabalho da faculdade, que está falando sobre histologia mamária. E aí a gente falou sobre câncer de mama e tal, e falamos também sobre a questão da produção de leite. E uma coisa que é bem interessante, quando a mãe está amamentando, então se ela mantém um contato visual com a criança e a criança olha para a mãe,
a ligação da mãe com a criança é tão forte que estimula ainda mais a produção de ocitocina para a mãe liberar mais leite para a criança. Então, isso é um feedback positivo. Então, a estimulação estimula ainda mais a aumentar a concentração de tal hormônio para corrigindo. A estimulação estimula a produção ainda mais maior de hormônio. A mesma coisa acontece com as contrações uterinas. Então, o contato da cabeça da criança com o colo do útero faz com que o corpo produza cada vez mais ocitocina para poder o quê? Fazer mais contrações e poder parir a criança. Então, que a gente chama de feedback positivo, certo? E temos aqui o ADH. O ADH, vocês já viram já na... Vocês vão ver, acho que essa semana, com a Bia, na parte de descrição, né? E aí o ADH ele vai ser um hormônio que vai o quê? O hormônio antidiurético, que vai, que vai deixar as células dos tubos renais mais permeáveis ao quê? Mais permeáveis à água, certo? Então é um hormônio muito importante para quê? Para a absorção de água, certo? Para evitar perda de água, belezinha? Então aqui, ó, nós podemos ver o seguinte, ó, parte posterior, parte anterior, que é a adenohipófise. Então, essa parte aqui, ó, então temos a hipófise aqui, podemos ver com o cursor, e a parte anterior. E aí, na parte anterior, ó, você vê aqui, ó, as células produtoras de hormônios que encaminha para onde? Para a adenohipófise. E aí nós temos o ACTH, que vai atuar no córtex adrenal, TSH na tireoide, FSH e o LH nas gônadas, prolactina nas glândulas mamárias o GH atuando aqui, acho que estou atrapalhando, deixa eu ver se aqui, ó, pronto, atuando aqui no crescimento das células do corpo, ou seja, atuando no crescimento, beleza? E aí, vamos lá. E aí temos aqui, ó, temos a neurohipófise, então as células lá do hipotálamo que vão produzir as células, os hormônios hipofisários, que vão ser liberados pela neurohipófise. Então, nós temos aqui, ó, o ADH atuando nos túbulos renais, e aí temos também a ocitocina atuando na liberação do leite nas glândulas mamárias e nas contrações da musculatura lisa do útero, ou seja, para as contrações para a criança vir ao mundo. Belezinha? Tireoide, meus amigos. Meu Deus, falo demais. O bico fica seco rapidinho. Vamos embora. Bom, a tireoide, a função da tireoide é produzir e armazenar hormônios tireoidianos. Então, a tireoide, ela vai produzir hormônios que vão estar ligados com o quê? Com o nosso metabolismo energético, certo? Com o nosso metabolismo. Então, sempre que vocês escutam falar, o meu metabolismo está muito rápido, o meu metabolismo é muito lento, coisa e tal, então está muito ligado com o quê? Com o funcionamento da sua tireoide, ok? Então, vamos lá. Em relação às características. Bom, ela se localiza à frente da traqueia, logo abaixo da cartilagem da laringe. Então, como eu falei para vocês, então você tem aqui ó, a sua laringe bonitinha, então a sua cartilagem aqui, e se você passar a mão um pouco mais embaixo, você sente um pouquinho a sua tireoide, ok? Apertam, vão apalpar com cuidado para não se machucar. Desculpa, pessoal. É formada por numerosos folículos constituídos de tecido epitelial simples, ou seja, várias bolotinhas que vão formar essa glândula muito importante para a gente. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, vários folículozinhos, certo? Aqui é a laringe e aqui logo um pouco embaixo a nossa tireoide e aqui a traqueia, ok? E aí nós temos aqui os hormônios produzidos. Então temos o triodotironina, carinhosamente chamado de T3, e a tiroxina chamada de T4. Ambas vão atuar no metabolismo celular, certo? Então vão estar ligadas com o nosso metabolismo energético. E aí, só que o T3 ele tem uma atuação maior do que o T4. Então a gente pode pensar o seguinte, então é tipo Batman e Robin, né? T3 é o Batman e o Robin é o T4, beleza? As referências, né? Para poder a galera pegar melhor, sabe como é que é? Enfim. Bom, é,
E aí a gente pode ver que, por exemplo, esses dois hormônios, você já consegue ver um determinado sal mineral que é muito importante para a formação desses hormônios tireoidianos, né? Então, nós podemos ver aqui, ó, no caso do T3, o triiodotironina, o iodo presente aqui na formação desse hormônio. Então, o iodo é um elemento muito importante para a formação dos hormônios tireoidianos. Tanto é que a sua falta pode comprometer o funcionamento da tireoide e, consequentemente, nosso metabolismo celular. Então, nós temos o caso do bócio endêmico. Por que, que o nosso sal é iodado? Para poder combater problemas da tireoide, certo? Eu vou falar um pouco melhor quando a gente entrar na parte de doenças. Eu vou falar um pouco do hipotireoidismo e do hipertireoidismo, ok? E também temos um outro hormônio aqui, que é muito pouco falado. Ele é falado, mas só que não associado com a glândula certa, né? Então, quando se fala de calcitonina, a galera nunca pensa na tireoide. Sim, a calcitonina é um hormônio tireoidiano, certo? Só que não está ligado com o quê? Com metabolismo celular. Mas está ligado com o quê? Com cálcio, com a calcemia, com níveis de cálcio. Então, quando a nossa calcemia está elevada, porque a nossa, o cálcio, só para a gente poder dar um contexto para a história, o cálcio, ele é o quê? Ele é um sal mineral que muita gente acha que ele só serve para formação do esqueleto. Não, ele tem um papel muito maior que esse. Claro que ele tem esse papel de formação da matriz óssea e tudo mais, mas ele serve também para quê? Para a formação, para coagulação sanguínea, porque o cálcio ele é um fator muito importante para desencadear as reações em cadeia da coagulação sanguínea. É importante para a contração muscular. Você não pode pensar em contração muscular sem cálcio, certo? Então, ele é muito importante para isso. E também pode auxiliar também na parte de contração nervosa, pessoal. Beleza? Então, o cálcio é um elemento muito importante. Então, a gente precisa ter o quê? Um nível de cálcio disponível no sangue para poder funcionar de maneira adequada, certo? Porque esse nível de cálcio no sangue nós chamamos de calcemia. É só a gente lembrar da, por exemplo, nível de glicose, glicemia, nível de cálcio, calcemia, ok? E aí, beleza. Quando você tem um aumento dessa calcemia, que esse cálcio no nosso sangue, ele pode oscilar. Isso é perfeitamente fisiológico, isso acontece. A mesma coisa com a nossa glicose. Nossa glicose também altera ao longo do dia. Tem vezes que ela está alta, tem vezes que ela está baixa. Isso é perfeitamente normal. Aconteceu ao longo do dia. Então, quando a nossa calcemia está alta, então esse excesso de cálcio, o que vai acontecer? A calcitonina vai estimular a deposição desse excedente de cálcio aonde? Para botar nos ossos. Então, os ossos, eles são reservatórios de cálcio para o nosso corpo. Beleza? Tranquilo? E aqui, ó, no caso dos hormônios tireoidianos, no caso do T3 e do T4, então a gente pode perceber o seguinte, ó. Você pode perceber que há um feedback negativo. O que é um feedback negativo, pessoal? É quando os produtos regulam a sua produção. Como assim? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o hipotálamo, que ele vai produzir quem? Ele vai produzir o T. Oxi, passei rápido demais. Mousepad safado. Então, vamos lá. Então, o hipotálamo que vai produzir o TSH, beleza? E aí ele vai liberar o TSH para quem? Para a hipófise, que vai liberar o TSH para a tireoide. TSH vai estimular a tireoide e ela produz a T3 e T4. E aí vai ter o efeito biológico de quê? Acelerar o nosso metabolismo. Até aí, beleza. Só que o seguinte, o T3 e o T4, eles não precisam ser constantemente liberados. Então, a tireoide libera uma dose desses hormônios que vão chegar no nível necessário para o funcionamento normal do corpo. Só que acontece o seguinte, quando chega nesse limiar, nesse limite que o corpo precisa, o próprio T3 e T4 vai o quê? Vai inibir o hipotálamo de produzir TSH. E aí, quando os níveis de T3 e T4 vão reduzir, o que vai acontecer? Essa inibição vai ser parada. E aí o hipotálamo volta a produzir TSH para, novamente, o TSH poder estimular a tireoide para produzir mais T3 e T4. Então, isso nós chamamos de quê? De feedback negativo. Beleza? Então, repetindo, feedback negativo é quando você tem o quê?
você tem os produtos regulando a sua própria produção. Então, quando o T3 e T4 chegam no nível necessário, eles inibem a produção do TSH. Quando eles diminuem no sangue, TSH volta a ser produzido para produzir mais T3 e T4. Belezinha? Biologia é lindo, né? Fantástico. E aí, pessoal, paratireoides. Paratireoides, ela vai o quê? Ela vai manter os níveis de cálcio no sangue constante. Ou seja, ela faz o quê? Uma ação antagônica, certo? A tireoide tem excesso de cálcio, pega o excesso de cálcio, tira do sangue e volta nos ossos. Agora, quando a calcemia vai cair, a paratireoide vai entrar em ação. Então, ela é uma glândula antagônica à tireoide. Então, para a gente poder pensar em antagonismo, é só a gente pensar no seguinte, né? Vamos pensar aí naqueles antagonismos clássicos que nós vimos por aí. Então, por exemplo, você tem Thanos e os Vingadores. Você tem Superman e o Lex Luthor. Batman e o Coringa. Então, são antagônicos, ok? O que um faz, o outro faz o contrário. Beleza? Então, vamos lá. Então, tem como característica o seguinte: localiza na parte posterior da paratireoide, certo? E são formados por dois pares de glândula. Então, se a gente for ver a imagenzinha aqui, ó, nossa querida tireoide aqui, bonitinha, parecendo um chiclete mastigado. E atrás dela, você tem as paratireoides, são essas glândulazinhas em amarelo, parecendo um milho colado no chiclete. Belezinha? Tranquilo? O milho colado no chiclete. Meu Deus do céu, como é que você é professor quando ele é desse jeito? Vamos lá. E aí nós temos o hormônio produzido pela paratireoide, que vai ser o quê? O paratormônio, ou PTH, como vocês podem ver na sigla que pode aparecer em prova, hein? Então é importante ficar ligado nas siglas, ok? O paratormônio, ele tem o quê? Ele tem uma ação antagônica à calcitonina. Se a calcitonina estimula a retirada de cálcio do sangue para colocar nos ossos, ela faz o quê? A retirada de cálcio dos ossos para jogar no sangue. Então, o paratormônio ele vai estimular um grupo, um tipo celular nos ossos chamado de osteoclastos, que vai o quê? Os osteoclastos são células do tecido ósseo que são responsáveis pela remodelagem do tecido ósseo. Então, o que vai acontecer? Eles retiram, eles mobilizam o cálcio dos ossos para poder mexer na matriz óssea e tudo mais. Então, eles vão retirar cálcio dos ossos para poder jogar no sangue. Fora que o paratormônio também age em outros órgãos também, como, por exemplo, vai aumentar a absorção de cálcio no intestino. Então, no intestino é onde você vai ter essa absorção de cálcio, então ele vai estimular uma absorção maior e também vai promover a reabsorção de cálcio aonde? Nos rins. Durante o processo de produção de urina, onde o plasma ele passa por um processo de filtragem, então o que vai acontecer? Durante a reabsorção de elementos, elementos úteis do plasma para voltar para a corrente sanguínea, então o cálcio ele vai ser mais estimulado, ele vai ser as células renais vão ser mais estimuladas a reabsorver cálcio para jogar no sangue. Então, se a gente for ver nesse quadrinho aqui, ó, a gente consegue ver aqui esse antagonismo acontecendo. E aí nós temos duas situações. A primeira situação seria cálcio aumentado no sangue, beleza? E aí, tireoide vai ser o quê? Mobilizada. Tireoide mobilizada libera calcitonina. Calcitonina vai o quê? Estimular a deposição de cálcio nos ossos, vai diminuir a absorção de cálcio no intestino e vai diminuir a absorção de cálcio nos rins. E faz todo sentido, né? Se a ideia da calcitonina é diminuir os níveis de cálcio no sangue, então não basta somente tirar o cálcio e botar nos ossos, mas também o quê? Fechar as outras vias por onde esse cálcio pode voltar no sangue. Então, diminuir a absorção de cálcio no intestino e a reabsorção nos rins. Porque não adianta nada você tirar cálcio do sangue para botar nos ossos, sendo que esses dois órgãos estão jogando mais cálcio para o sangue. Então, não faz o menor sentido. Então, você tem que fechar as possibilidades de elevar os níveis de cálcio. E aqui, a situação contrária, né? Quando os níveis de cálcio são o quê? Reduziu. E aí agora quem vai ser mobilizado vão ser as paratireoides. E elas vão produzir paratormônio. E o paratormônio faz o quê? O contrário que a calcitonina faz. Vai estimular... Cadê o meu cursor? Aqui. Vai estimular
a saída de cálcio dos ossos para jogar no sangue, vai aumentar a absorção de cálcio no intestino para jogar no sangue e vai diminuir a eliminação de cálcio na urina, ou seja, vai aumentar a reabsorção de cálcio nos rins para jogar tudo no sangue para poder o quê? Elevar a calcemia. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Para tireoides, super de boa. Pâncreas, meus queridos. Vamos falar de coisas doces agora. Quem não gosta de um docinho, né, pessoal? Principalmente depois do almoço. Você come, aí come aquele docinho. Sempre bom. Desses dias você fez um frio danado, né? Aí que a pessoa dando a comer doce, né? Para gerar energia, para poder gerar calor. Essa é a desculpa biológica para comer guloseima. Então vamos lá. Usem isso, hein, pessoal? Bom, controla os níveis de glicose no sangue. Então, o pâncreas, pessoal, ele vai ser o quê? Vocês viram o pâncreas lá em sistema digestório, né? Pô, André, como é que o pâncreas está no sistema endócrino se ele é uma glândula que produz é, suco pancreático? É porque o pâncreas, pessoal, ele é uma glândula mista. O que que é uma glândula mista? Uma glândula mista é aquela glândula que ela faz o quê? Uma dupla função. Tipo motorista de ônibus, que dirige e dá troco. Isso é muito errado, por sinal. Mas no corpo funciona essa dupla função. O que acontece? No sistema digestório, o pâncreas ele tem uma função exócrina, ou seja, ele produz o suco pancreático que ele vai jogar no tubo digestório. E o tubo digestório, como tem conexão com o meio externo, então é uma área fora do corpo. Só que no sistema endócrino, ele tem o quê? Uma função endócrina, que é a produção dos hormônios insulina e glucagon, que vamos ver agora. Belezinha? Então, só para vocês poderem ter isso em mente. Então, vamos lá. Bom, características. Localize-se na parte posterior do estômago, certo? Então, logo atrás do seu estômago tem lá o seu pâncreas, que é belíssimo. E o motoqueiro passa nervoso aqui na rua. Um drama de vida, isso. São os males de gravação de aula em casa. Tem que montar um estúdio, mas falta dinheiro. Vamos lá. A sua função endócrina ocorre nas ilhotas de Langerhans. Então, as ilhotas de Langerhans são grupamentos celulares que têm uma função específica da produção endócrina, ok? E nessas ilhotas você tem o seguinte: você tem as células alfa, que são produtoras de glucagon, e as células beta, produtoras de insulina, ok? Então, vamos lá. Então, nessa imagem aqui, ó, nós podemos ver o seguinte: pegamos aqui uma amostra do tecido pancreático, e aí podemos ver o seguinte, ó. O ácido pancreático, que é responsável pela função exócrina, secreção para fora, suco pancreático, certo? Então, são eles que produzem todas as enzimas, o bicarbonato que vai ter presente no suco pancreático, certo? Então, nessa região aqui, ó. Agora, essas células mais centrais formam as ilhotas de Langerhans, certo? E aí você vê aqui as células alfa, um azul escuro, e as células beta, um azul mais claro. Beleza? Então aqui, ó, você tá vendo o estômago aqui, logo atrás do estômago você vê o nosso querido amigo pâncreas, ok? E aí nós temos aqui os hormônios produzidos. Então, a insulina, produzida pelas células beta, reduz os níveis de glicose no sangue, e glucagon, produzido pelas células alfa, aumenta os níveis de glicose no sangue. Então, qual é o lance aqui? Para vocês poderem pegar a ideia do funcionamento desses dois hormônios. Então, vamos lá. A insulina, ela vai ser o hormônio da fartura. Pensa nisso. Então, o hormônio do bucho cheio. Você bateu sua montanha numa hora do almoço, comeu que nem gente grande, comeu de até que abrir o botão da calça, porque a barriga inchou de tanta comida. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Quando você come bastante, sua glicemia ela vai aumentar pra caramba. Normal isso, você botou carboidrato para dentro, glicemia vai lá em cima. Quando a glicemia está lá em cima, a insulina vai ser ativada. Célula beta ativa e libera insulina. O que a insulina faz? A glicose, pessoal, ela não entra diretamente nas células. Ela precisa ter o quê? Uma permissão. E essa permissão é a insulina. Então, a insulina ela vai se ligar no receptor das células para poder o quê? Fazer com que a célula absorva a glicose. Ela simplesmente não entra assim, é alabangu. Não.
Ela tem que ter a ação, a ligação da enzima no receptor da membrana da célula para que a glicose seja absorvida. E aí, esse excedente de glicose, porque a gente vai pegar o que a gente precisa para poder manter o corpo funcionando, mas esse excesso de glicose vai ser o quê? Armazenado, porque a glicose é uma molécula útil, tem que ser guardado, não pode jogar fora. E aí a célula vai estocar, as células vão estocar essa glicose na forma de glicogênio, especificamente aonde? Nosso fígado. O glicogênio vai ser estocado no nosso fígado aqui, bonitinho. Forma um polissacárido de reserva, que não dura muito, mas é uma reserva que você tem ali. Agora o glucagon. Você, tipo, você almoçou, era meio-dia e meio, 1 hora, 5 horas da tarde já está sem fome de novo. E aí a glicemia caiu. E aí o glucagon vai ser estimulado. Então, célula alfa, com a queda da glicemia, hormônio da fome ali, barriga vazia, o glucagon vai atuar na parada. Então, o glucagon, ele vai o quê? Aquele glicogênio que tu fez lá no almoço, ele vai ser quebrado em glicose novamente. E aí você vai o quê? Lançar essa glicose no sangue para poder levar a glicemia até dar tempo de você o quê? Beliscar mais alguma coisa, fazer uma outra refeição, tudo mais. Certo? Fora que a insulina também ela estimula várias reações de síntese. Então, a insulina ela está muito ligada com reações anabólicas, reações de formação de substâncias. Então, ó, lipogênese, formação de proteínas, a glicogenogênese, que é a formação de glicogênio, certo? Já o glucagon, ele está mais ligado com reações catabólicas. Ele vai estimular a glicólise, que é a quebra da glicose, a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio em glicose, lipólise, certo? Tranquilo? Belezinha? E aqui, ó, para a gente poder dar uma olhada aqui, como tá? Tô falando muito. Então, você tem aqui, ó, alta da glicose. Então, quem vai ser estimulado? Célula beta, inibido, célula alfa. Então, insulina e glucagon, pessoal, só fazendo um parênteses, é um tipo de antagonismo que rola entre os dois, ok? O que um faz, o outro faz o contrário. Então, ó, você acabou de comer, glicose foi lá em cima. Então, célula beta estimulada, insulina funcionando. Insulina vai lá, vai pegar esse excedente de glicose e vai estocar no fígado na forma de glicogênio. Queda de glicose, pessoal. Célula beta inibida, célula alfa ativada, estimulada. Então, vai liberar o que? Glucagon. O glucagon vai estimular a quebra do glicogênio para liberar a glicose aonde? Lá no sangue novamente. Beleza? Quando a gente pensa em insulina e glucagon, a gente pensa logo o quê? Na parte de diabetes, né? Então, o que é a diabetes? A diabetes, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma... Ela tem... Nós temos duas diabetes, a diabetes tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é chamada de diabetes mellitus, que é quando o pâncreas ele entra em hipofunção. Ou seja, é uma diabetes que está muito comum em crianças e adolescentes por conta da má alimentação. Então, o cara come muita glicose, ingere muito doce, muito doce, muito doce. Chega uma hora que o pâncreas não dá conta de produzir tanta insulina. E aí ele para de funcionar. E aí você tem a diabetes tipo 1. Já tipo 2 é aquela diabetes que é mais comum em adultos, onde o quê? A pessoa fica resistente à sua insulina. O pâncreas continua funcionando, produzindo sua insulina normalmente, só que as células não reconhecem mais aquela insulina. Tem dificuldade de reconhecer. E aí você tem um quadro de diabetes. Beleza? Só fazendo esse parênteses aqui. E aqui nós temos as suprarrenais ou adrenais. Então, o que que elas vão fazer, pessoal? Elas vão ter várias funções no corpo da gente. Então, elas mantêm os níveis de glicose no sangue, têm ação anti-inflamatória, estimula a reabsorção de sódio e água, produz uma pequena quantidade de hormônios sexuais, então tem várias funções. E elas se localizam acima dos rins, são divididas em duas regiões, região cortical e medular, certo? Esses efeitos que eu falei aqui, pessoal, eles estão mais ligados com a região cortical, certo? Então é o seguinte, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos só visualizar aqui. Então essa parte mais clara da adrenal é a região cortical, que é o córtex. Então é aqui que vai atuar o quê? Qual o nome daquele hormônio mesmo que eu falei lá, produzido na tireoide, que atua sobre o córtex da adrenal?
Hormônio adrenocorticotrópico, só para ficar a memória, ok? Então, essa parte mais externa, nós temos o córtex, e a parte mais interna, nós temos a medula. E aqui é a posição dele no nosso corpo, a posição anatômica dele. Beleza? Então, rinzinho aqui bonitinho e a adrenal em cima dos rins. Tranquilo? E aí, região cortical, pessoal. A região cortical, nós temos três grupos de hormônios: glicocorticoides, mineralocorticoides e os hormônios sexuais, certo? Os glicocorticoides nós temos como principal destaque o cortisol. O cortisol, pessoal, é o chamado hormônio do estresse. O que que ele faz? O cortisol, ele vai o quê? Ele vai estimular os níveis de glicose através da síntese de glicose e fonte de proteínas por fonte de proteína e lipídio. Quase não sai. E como que isso acontece? É o seguinte, quando você está numa situação de estresse, o seu corpo está o quê? Ele está se preparando para uma situação de ter confronto. Algo está desconfortável, o corpo está em ameaça, certo? Então, por exemplo, tem sempre que a gente pensa em estresse, a gente pensa em chefe chato, é, trânsito, é, prova de vestibular, fazer Enem, tudo isso gera um estresse e tudo mais. Estudar para se preparar é muito chato. Então, tudo isso gera um estresse no corpo da gente. Tem liberação de cortisol e tudo mais. Mas, só que tem outras situações em que tem liberação de cortisol, como, por exemplo, fome. Falta de nutrientes leva o corpo a entender que ele está em situação de perigo. Então, tome cortisol. Sede, calor, frio, falta de sono, tudo isso que são coisas que agridem o nosso corpo, só que a gente não entende como um estresse de fato. A gente tem coisas que o estresse, coisas que a gente vive e tudo mais. Mas não. Essas coisas também fazem parte do estresse. Então, o estresse é uma situação de ameaça para o corpo. E quando o corpo está ameaçado, ele libera cortisol, certo? E aí, esse cortisol ele vai o quê? Como ele está preparando o corpo para uma situação de ameaça, então ele vai estimular um processo chamado de gliconeogênese, ou seja, quando você forma glicose a partir de proteínas e de lipídios. Então, para você poder manter um nível de glicose sempre ali no nível, um determinado nível, para que caso aconteça alguma coisa, porque o corpo está em ameaça, então, ele tem que estar pronto para qualquer coisa. E fora que ele tem uma ação anti-inflamatória. Quem nunca acordou com a garganta mega inflamada, que não passava nem Wi-Fi na garganta, e aí depois que você acorda, você se descobre ser humano, porque tem gente que acorda e não sabe nem quem é. E aí, e aí depois de um tempinho, a garganta dá uma leve melhorada, você consegue tomar o seu café da manhã e sair para a rua para tu fazer tua vida, né? Estudar, trabalhar, tudo mais. E aí, beleza, você tá bem, a garganta tá incomodando bem de leve, assim. Só que conforme vai chegando a noite, o que vai acontecendo? Você vê que sua garganta tá ficando ruim de novo. Tá ficando mais inflamada, tá doendo mais, tal. Por quê? Todo dia de manhã você recebe uma dose de cortisol. E essa dose é única. Então, de manhã você recebe a dose de cortisol, o cortisol vai lá em cima. E ele vai o quê? Decaindo, decaindo ao longo do dia. Então, ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, ele faz o quê? Vasoconstrição. Então, a área que está com a infecção, inflamada, ela reduz a um inchaço. Por quê? Porque você está comprimindo os vasos. Então, está indo menos sangue para esse local. E aí, por isso, a garganta melhorar um pouquinho. Certo? E aí, o que que tem? Qual o lance aí? Por que que as pessoas que vivem estressadas e tudo mais, elas têm uma chance maior de ter problemas cardiovasculares, hipertensão, AVC, toda a desgraça possível no sistema cardiovascular? Porque quando elas vivem muito estressadas, então os níveis de cortisol estão sempre lá em cima. Então você gera um tempo maior de vasoconstrição. E esses vasos mais apertados dificulta a passagem de sangue, então aumenta a pressão. Ou até pode o quê? Se a pessoa, além de ser estressada, se alimenta mal, é sedentária, você ajuda na formação de quê? De entupimento de vasos. E aí pronto, a desgraça acontece, certo? Então, o bagulho é ser zen, pessoal, super de boa. Sei isso que é difícil, a gente está na pandemia, o governo é maluco, tem gente chata, trabalho e tudo mais, mas a gente tem que relaxar, tem que fazer nossa higiene mental, senão a gente fica doido e estressado. E estressado faz mal pra gente, ok?
E aí, vamos lá. Os mineralocorticoides. Os mineralocorticoides, isso aqui é bom para brincar de forca, esse trava-língua aqui. Temos a aldosterona, pessoal. A aldosterona, ela vai o quê? Ela estimula os rins a reabsorver sódio nos túbulos renais. Só que acontece o seguinte, né? Quando as células dos túbulos renais absorvem esse sódio, o que vai acontecer? As células vão ficar hipertônicas. E aí, a tiracolo, quem vai ser puxado também por osmose? A água, certo? Então, a ideia da aldosterona é reabsorver sódio para poder elevar a pressão sanguínea. Só que acontece o seguinte, quando as células dos túbulos renais ficam concentradas demais com sódio, acaba puxando água também, certo? Então, não confundam. A aldosterona, ela também puxa água, mas puxa água de maneira indireta, porque o alvo principal é absorver sódio. A água vem de intrusa, certo? E aí temos os hormônios sexuais, pessoal. Os hormônios sexuais, eles são o quê? Eles são testosterona e estrogênio, que são produzidos também pela região cortical. Só que é uma dosagem muito pequenininha, né? Nem se compara aos órgãos especializados nisso, né? Que é ovário e testículo, ok? E aí temos a região medular. A região medular, pessoal, você tem a produção da epinefrina, que também chamamos de adrenalina, e a norepinefrina, que é a precursora da epinefrina. Beleza? É ela que dá origem à epinefrina, certo? Então, a adrenalina, pessoal, ela vai ser um hormônio da luta ou da fuga. É um hormônio que tem uma ação instantânea para a gente, certo? Então, ela vai o quê? Ela vai preparar o nosso corpo para uma situação de treta, ok? Você coceira no olho, gente. Então, você está numa situação de tipo, um assalto ou um susto e tudo mais, a adrenalina já logo vem bobonicada, virada na desgraça, rápida, com força, e aí você já fica com estado de alerta, né? Ela também então essa situação de perigo também é uma situação estressante. Então o que vai acontecer? A adrenalina, ela vai estimular a quebra de reservas energéticas. Aí no caso nós temos dois tipos de glicogênio. O glicogênio hepático, que nós guardamos no fígado, que é usado para regular a nossa glicemia, e tem o glicogênio muscular, que fica na nossa musculatura esquelética, que é um glicogênio que nós armazenamos para uma situação de emergência. Então, uma situação de perigo, onde você tem que sair correndo ou encarar um problema, o que você tem que fazer? A adrenalina quebra esse glicogênio muscular para poder liberar glicose para a musculatura, para te preparar para você meter o pé ou para tu sair na mão com o problema, ok? Então, a gente vê que o efeito da adrenalina faz o quê? Nossa frequência cardíaca aumente bastante, fica com o coração acelerado, frequência respiratória aumenta também, se fica ofegante, e fora que tem o estado de alerta, fica o quê? Você fica mais ligado na situação. Então, na situação de perigo, você consegue ouvir mais, ver mais, certo? Então, esse é o efeito biológico da adrenalina, ok? E é muito louco isso, porque a adrenalina ela causa efeitos mais variados possíveis. Então, a pessoa, diante de uma situação de perigo, fica paralisada, a outra fica muito doida, vira ninja, ou outras saem correndo, ou outras saem na porrada com problema. Então, tem dessas coisas. Então, a adrenalina é meio imprevisível, assim, você saber qual é o efeito biológico dela, sabe? Varia de pessoa para pessoa. E aqui, pessoal, um resumão da, da nossa aula, das glândulas que nós vimos aqui. Então, temos hipófise, tireoide, seus hormônios aqui. Temos as suprarrenais, com seus hormônios, aldosterona, cortisol na região cortical, epinefrina e norepinefrina na região medular, as gônadas e tudo mais. As gônadas, pessoal, eu vou deixar para falar no sistema reprodutor. Quem fala um pouco melhor, e aí fala da ação hormonal também delas ali. Belezinha? E aqui, para a gente dar uma fechar nossa aula, falar sobre doenças do sistema endócrino. E aí nós temos o hipotiroidismo e o hipertiroidismo. Então, o que acontece? As duas situações são situações extremas. O hipofunção, não funciona abaixo do normal, e o hipertiroidismo acima do normal. E aí nós temos alguns sintomas que nós podemos verificar, como por exemplo aqui, uma pessoa que está com metabolismo reduzido, por causa do hipotireoidismo, ela é mais apática, ou seja, ela é mais lenta, tudo mais. E aí vem a letargia, ela é mais devagar porque ela está queimando menos energia por conta do metabolismo reduzido. Ela é mais sonolenta, então pessoas que têm hipotireoidismo tendem a sentir mais sono, porque a taxa metabólica está reduzida.
O aumento de peso, então, se elas estão queimando menos energia, logo elas estão estocando mais energia. Então, a pessoa que tem hipotireoidismo tem uma facilidade maior para poder ganhar peso, ok? Você tem um inchaço, que é o mixedema, principalmente nos membros inferiores, por conta o metabolismo mais lento, então o sangue passa mais devagar. Então, os membros inferiores tendem a acumular mais líquidos. Então, eles têm uma retenção de líquido maior. Intolerância ao frio, porque é o nosso metabolismo que gera calor, que mantém nosso corpo aquecido. Então, se o metabolismo está mais lento, menos calor que você gera. Então, a pessoa tende a sentir mais frio. Batimentos cardíacos reduzidos, é para aquele negócio, o coração ele acompanha o ritmo do corpo. Se o corpo está mais acelerado, o coração fica mais acelerado. Se o coração está mais lento, se o corpo está mais lento, então o coração também fica mais lento, certo? E temos o bócio endêmico, que é aquele inchaço, ai meu Deus, o inchaço aqui, ó, na tireoide. Quando ela está numa hipofunção, então ela acaba aumentando o seu tamanho, beleza? O Boston Dynamics era muito, tinha uma ocorrência muito grande na década de 70 por aqui no Brasil, principalmente na região do interior. Porque o iodo é um alimento que você encontra muito em frutos do mar, né? Alimentos oriundos do mar. E a galera do interior não come muito isso. Então, por isso que adotaram o quê? O uso de iodo no sal, porque o sal é um alimento barato, que todo mundo tem acesso e que todo mundo consome. E aí você, botando iodo no sal, você resolveria esse problema. Deixa eu só voltar um slide aqui para a gente poder falar do hipertireoidismo, que aí é uma função que acima do normal. Então, a tireoide está produzindo hormônio demais, ok? E aí, o que, que acontece? Perda de peso, porque o metabolismo está acelerado, então o corpo está consumindo muito rápido energia e acaba se consumindo também, consumindo musculatura, tudo mais, consumindo gordura, então tem perda de peso. Batimento cardíaco acelerado é aquele negócio, o coração ele acompanha o ritmo do corpo. Se o corpo está no ritmo acelerado, o coração também vai ficar acelerado. Hipertermia, porque o corpo está gerando muito calor, então a temperatura corporal tende a aumentar. Então, hipertermia é um sintoma do hipertiroidismo. E aí, em contrapartida, você tem o quê? A sudorese. Se a temperatura do corpo está elevada, tem que esfriar. Então, a pessoa começa a suar mais para poder esfriar o corpo. Tremores, nervosismo, tudo isso fonte do quê? Do hipertiroidismo, o metabolismo muito acelerado. Beleza? Fraqueza, fraqueza muito por conta do que o corpo está se consumindo rapidamente. A energia é rapidamente consumida, então você tem uma queda de energia. Então a pessoa se sente mais fraca por conta disso. Bócio tóxico, que é o aumento da glândula da tireoide por conta da hiperprodução de hormônios. Então isso pode acontecer. Exoftalmia, que seria um encurtamento da pálpebra. Então a pessoa fica com aquele olho esbugalhado, tipo, quando estivesse usando um Sharingan, sabe? Dando uma materazzo no outro cara. E aqui, ó, o mixedema, no caso do hipotireoidismo. Então você vê o inchaço aqui, ó, no pé aqui, nas pernas, tal. E aqui o hipertireoidismo, ó, exoftalmia, a pessoa mandando aqui uma materazzo aqui, ativando o Sharingan. E também outros sintomas também, né? Com unhas quebradiças, queda de cabelo, que também são sintomas ligados ao hipertireoidismo, certo? Só que não pode pensar, ah, meu Deus, minha unha tá quebrando, tô caindo muito cabelo, tô com hipertireoidismo. Não. Faz exame de sangue para tu ver os níveis dos hormônios tireoidianos, para você poder ver isso, porque queda de cabelo, unha quebradiça é sintoma de muita coisa. Beleza? Meus queridos, é isso. Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Em breve eu vou deixar aqui o sistema inscritor, prometo não demorar muito, mas a minha vida está uma correria danada, muito trabalho. Tá legal? Fiquem bem, estudem, se cuidem e não deixe de deixar o like no vídeo. Deixe comentário com dúvidas que eu respondo para vocês. Tá legal? Um grande abraço, meus queridos. Fiquem bem e até a próxima.